Então, Tubarão, queria te fazer uma primeira pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um pedido. Eu queria pedir que você se apresentasse e dissesse a sua formação acadêmica e profissional. Certo. Meu nome é Thiago Lapoli, meu apelido é Tubarão porque eu nasci na cidade de Tubarão, aqui em Santa Catarina. Aí eu estudei fisioterapia por 2 anos. Aí dentro da fisioterapia eu comecei a me interessar pela área de performance. Aí eu troquei de curso, fui para educação física e depois fiz pós-graduação em treinamento de força, tá? E uma das coisas que eu aprendi na pós-graduação foi justamente a diferença de performance entre homens e mulheres. São diferenças que você não pode resolver com nenhum medicamento, nenhum tratamento. É estrutural, a diferença óssea, densidade do osso, a biomecânica, a engenharia esquelética do homem e da mulher. São muitas diferenças anatômicas. Tubarão, minha segunda pergunta para você é o seguinte: por mais que a gente saiba que qualquer pessoa adulta normal, enfim, sabe que homens e mulheres têm corpos bastante diferentes, eu queria te pedir essa gentileza de comentar aqui algumas dessas diferenças e o seu impacto nos esportes. Tá? Eu vou pegar aqui um material para dar um exemplo. Ó, vou fazer de conta que isso aqui é um quadril masculino. Aqui são as perninhas, né? O quadril do homem ele é mais estreito, logo a perna é mais reta. Já o quadril da mulher é como se fosse essa caneca. O que acontece? A cabeça do fêmur, do osso femoral, ela fica empurrada para fora e o joelho para dentro. Então, as pernas da mulher têm formato de V, tá? Por quê? Porque a mulher ela tem a capacidade de gerar vida que quem nasce homem não tem, né? É uma exclusividade da mulher, que eu saiba, é gerar vida. Por isso a mulher ela tem um quadril mais largo, mais pesado, acumula mais gordura. É uma forma de ter uma proteção mecânica para o feto. Mesmo que a mulher não possa engravidar, ou que não queira, a natureza criou a mulher assim. E devido a esse aspecto, a mulher ela tem uma capacidade menor para ganhar velocidade numa corrida. Ela salta menos que o homem. É por isso que não é à toa que a rede de vôlei masculina e feminina tem alturas diferentes, porque o homem ele solta mais alto, né? Tá? E outra coisa, a mulher ela tem uma maior incidência de lesões no joelho, principalmente condromalácia, justamente pelo ângulo Q. Assim, então, o coração, qual a diferença do coração, da capacidade do coração e do pulmão para homem e mulher, independente de como se sinta? Uhum. Então, o que acontece com o coração maior? Ele tem uma maior capacidade de contração muscular. Aí, as veias, as artérias dos homens também são mais calibrosas. Da mulher é estreita, a do homem é um calibre assim quase o dobro. E isso torna a circulação sanguínea mais eficiente para os músculos na prática de uma atividade física. Tá? E o pulmão também está muito relacionado com isso, né? O pulmão maior capacidade de captação de oxigênio e maior perfusão de oxigênio. Né? Perfusão é quando o oxigênio ele entra nas vias aéreas, vai para os alvéolos e dos alvéolos para o sangue. Aí o oxigênio do sangue vai para o músculo, aí tem a síntese de ATP que vai gerar a explosão muscular. Né? Então tu vê que além da estrutura óssea, todo o mecanismo fisiológico cria essa diferença. Né? Então não é à toa que homens e mulheres têm categoria diferente no esporte. Né? Quem nasce homem e quem nasce mulher tem que competir separadamente. Né? E agora, terceiro ponto, falei dos quadris, sistema cardiorrespiratório. Agora vamos falar da densidade óssea, tá? O terceiro aspecto. O que acontece? A mulher ela tem uma densidade óssea, tá? Muito menor que o homem. A gente pode ver que a mulher ela tem osteoporose mais cedo que o homem. Né? O homem ele tem osso mais grosso, mais sólido. O próprio crânio do homem, o da mulher é um pouco mais oval, o do homem mais quadrado. Tá? Isso tem diferença até na absorção de impacto. Por isso, como bater em mulher é covardia. Né? Porque a gente teve aquele caso do Fallon Fox, que ficou muito conhecido. Ele foi ex-militar.
teve um treinamento. Ele se formou como um homem, tendo um treinamento militar que nos Estados Unidos é muito rígido. Foi caminhoneiro, né? Que a gente sabe que às vezes envolve serviço braçal, masculinidade, essa coisa toda. Aí ele quis ser lutador, viu que contra homens ele não teria competência para ser um atleta, transicionou e passou a competir contra mulheres, levando uma delas para o hospital com um traumatismo craniano. Tá? E é uma lesão muito rara de acontecer até entre pesos pesados. Né? Eu desde novo assisto lutas de MMA, UFC, boxe, os caras gigantes lá se degladiando, e mesmo entre homens pesos pesados é difícil ver esse tipo de fratura. Ali é porque você pega um concreto batendo numa casca de ovo, né? Então é estranho porque a gente fica horrorizado quando vê casos de homem que agride mulheres, casos de covardia, violência doméstica, mas se o cara se fantasia e se declara mulher, aí pode... Aliás, galera, preste atenção numa fala do Thiago, que ele falou que essa é uma lesão rara no boxe. A lesão que ele fez, que esse cara fez, gente, o Fallon Fox, na Tamika Blanchard, é uma lesão, no osso que eu nem sabia que existia, que era um osso, acho que era occipital, um nome assim, que era um osso que fica atrás do olho. É muito difícil, porque não só os homens, enfim, são mais fortes e tal, enfim, então é mais difícil você, e o osso é mais difícil você quebrar. Como é difícil, assim, um homem, uma mulher ter tanta força assim, e quebrar isso aqui atrás do osso, é uma lição rara. E ele conseguiu fazer isso, mandar a mulher para o hospital, entendeu? Esse é o nível de histeria coletiva. Agora, Tubarão, uma outra coisa também que eu queria que você comentasse é o tamanho dos membros, porque, galera, só para lembrar, em vários esportes, você ter braços mais longos e pernas mais longas são uma vantagem. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Estou falando besteira, professor? Interessante, eu estava estudando sobre isso essa semana, né? O pessoal vai até achar que é combinado, mas é coincidência mesmo. O que acontece? O homem e a mulher, mesmo tendo a mesma altura, tá? Ainda assim a perna do homem vai ser mais comprida, tá? Geralmente vai ser mais comprida. Porque a pessoa pode perguntar, pô, mas espera aí, como que eles têm a mesma altura e a perna do homem vai ser mais longa, os braços? Acontece que a mulher, a altura não é predominantemente pelo tamanho da perna. A mulher tem um tronco mais longo. A altura da mulher da cintura até o pescoço é um longo caminho, né? Então, uma mulher ela é mais alta no centro de gravidade, tá? E o homem não. Mesmo tendo a mesma altura, a perna e o braço vai ser mais longo. E isso dá uma diferença enorme em competições de corrida, salto, luta, que você vai ter perna maior, braços maiores. Então, em qualquer esporte, isso aí vai dar uma grande vantagem para quem nasceu homem. Então, em nenhum aspecto é justo esse tipo de competição, né? É até triste a gente ter que estar lutando contra isso, né? De tão absurdo que é. Para quem não sabe, gente, ou não lembra, desde 2013 o Brasil está hormonizando, castrando, mutilando, esterilizando meninos e meninas menores de idade, tá? Então, esses meninos, eles estão na prática, né, com alguma frequência, inclusive alguns quando são mais famosinhos, né, porque os pais tornam os filhos mais famosinhos, competindo com meninas, né? Dentro dos times de meninas ou contra meninos, enfim, estão competindo nos esportes femininos, né? Eu queria que você me dissesse o que você pensa dessa situação, que sim, em adultos, claro, extremamente injusto, como é que isso impacta a infância? Porque a gente está aí com meninas aprendendo que elas têm que ficar de boca calada, porque senão é transfobia, se o menino quiser jogar no time delas ou contra elas. E eu fico pensando também no impacto nos outros meninos, né? Porque eu imagino que os outros meninos, eles devem pensar, poxa vida, esse menino aí tá tendo uma vantagem, porque isso prejudica os homens também, né, menino? Os meninos estão pensando, poxa, eu tenho aqui que lutar com outro menino, lutar com karatê, lutar com um menino, e esse aí vai ter uma vida mais fácil, que vai lutar contra uma menina. Como é que você vê esse impacto nas crianças? Infelizmente, o transativismo aí tá muito forte, né? Tá tendo
uma onda aí de transição de crianças que eu não entendo como os pais têm coragem de fazer isso. Porque o que acontece? É normal, muitas crianças, quando nascem, né, elas estão preocupadas em ser crianças, elas estão descobrindo o mundo. É muito comum você ver mulheres querendo jogar bola, brincar de carrinho, que são brincadeiras masculinas, entre aspas, porque o brinquedo acho que é para todos. É normal, às vezes, o homem se interessar por uma boneca, ficar curioso, querer mexer. Tá? Isso não significa que tem uma distrofia de gênero. Né? Ou seja, isso é quase uma cura gay também. Então, às vezes, a mulher só é apenas lésbica, o cara é apenas um gay. Não precisa fazer uma transição, forçar a criança a fazer uma transição. Deixa ela ser o que é. Se ela for adulta, quiser transicionar depois, beleza. Agora, fazer isso com criança, né? Tem um ditado muito legal que no meu direct dizendo: pô, criança não pode namorar, não pode votar, não pode ser responsabilizada pelos seus crimes, mas pode decidir se mutilar e passar por um tratamento hormonal. Então, sabe, uma incoerência muito grande. Então, eles estão colocando esse Perfeito. transativismo acima de qualquer lógica. Tá? E já existem casos de crianças que sofreram essa transição por incentivo dos pais, às vezes da escola, chegaram na adolescência, na vida adulta e entraram em depressão e cometeram suicídio. Porque elas se arrependeram do processo que elas passaram por esse processo antes de ter qualquer tipo de maturidade, e isso causou graves danos psicológicos. Então, infelizmente, essa epidemia de transição que está tendo, aí muito pai faz transição e coloca foto no Instagram e ganha seguidores, né? Tudo para aparecer. Eles não sabem o mal que eles estão causando para o filho deles. Ou sabem e não se importa, né? Porque é um absurdo. Porque o tubarão, para alguns pais, é um grande negócio, é business, né? Então você vê a família daquele adolescente, o Jazz Jennings, por exemplo, a família ficou milionária. O cara, o rapaz, né? Enfim, tem um programa de TV, boneca, é um grande business, né? E o interessante é que, assim, essa promessa de felicidade nunca aconteceu, né? O Jazz, ele virou um rapaz com milhares de problemas psicológicos, entendeu? Físicos, assim, porque uma das coisas que as pessoas não falam, né, é que o menino, quando ele é castrado, ele tem que passar a vida toda enfiando um dilatador, porque senão o buraco fecha, porque a natureza, né, a biologia, o corpo entende que aquilo é um buraco, então ele fica fechando. Então, ele, nesse dia, ele estava muito cansado, porque, gente, ele está há anos fazendo isso, ele operou com 17 anos, né? O dia ele estava muito cansado e ele não queria pôr, porque já está mal, já não aguenta mais. E a mãe dele, enfia, senão eu vou enfiar em você. Então, assim, aquele pai dele é um banana, entendeu? Sinceramente, um banana. Eu nem vejo essa série de poucos episódios, né? Mas, enfim, gente, então, assim, ele é um menino super infeliz. Cara, se a família, como você falou, não fosse tão homofóbica, e tivesse deixado aquele menino crescer assim, gostando de sereia, gostando de rosa, gostando de unicórnio, deixa, tudo bem. Talvez mudasse, talvez não. Crescesse um rapaz assim, tudo bem, entendeu? Mas a família, no fundo, a grande verdade é que essas famílias se colocam como muito revolucionárias, entendeu? Mas, no fundo, boa parte delas realmente não quer ter um filho gay. Outra pergunta para você também, o Tubarão, é a seguinte. É uma pergunta retórica, mas assim, você, ao longo desses anos, você viu muitos homens receberem premiações, roubarem premiações das mulheres, nas categorias, nas várias categorias, nas várias modalidades, né? Quantas vezes você viu ao longo desses anos, no Brasil ou fora do Brasil, mulheres que se declaram homens ganhando medalhas, ganhando campeonatos, assim, tirando o primeiro lugar, ou mesmo o segundo lugar, gente, aí nas premiações, assim, ou indo para a Copa aí, ganhando Copas do Mundo. Quantos casos você... Então, eu até fiz algumas anotações aqui bem interessantes. Ó, deixa eu achar. Vou achar o nome de uma atleta aqui, que é um homem trans, uma mulher que se identifica como homem.
tá? Para não errar o nome aqui, porque são tantos, né, que não dá para decorar o nome de todo mundo. Ó, Isaac Hennig, não sei se já ouviram falar. Quem é esse Isaac? Nasceu mulher, foi atleta de natação feminina, depois transicionou para o sexo masculino. E você acha que ela foi competir contra homens? Não. Continua competindo contra mulheres. Tá? Inclusive, ela e o Liam Thomas, que é o contrário, né? Que nasceu homem e virou mulher. Eles competiram juntos na mesma prova. E no final estavam lá se abraçando, porque eram dois trans que chegaram na final. Tal. É uma coisa assim muito, muito esquisita. Tá? E já pegando o gancho para falar sobre o Liam Thomas. Se você vê a largada na prova de natação, né? Quando ele dá um salto, ele cai quase na metade da piscina, devido à força de impulsão e devido ao tamanho das pernas. Já as outras mulheres, quando elas dão um salto, elas caem aqui, ó, no começo da piscina. Então, só no salto ele já sai na frente. E claro, braços mais longos, ombros mais largos, chega a ficar quase 1 minuto na frente da segunda colocada. É como se você acabasse uma prova de natação, uma corrida na piscina, dá tempo de sentar na borda e tomar um cafezinho, de tanta a vantagem que tem, né? E esse Liam Thomas ficou conhecido como um caso de transmaxing, tá? Isso aí, eu acho que muita gente não conhecia esse termo ainda. O que é o transmaxing? São homens que eles às vezes nem sequer são homossexuais, não têm qualquer distrofia de gênero, eles simplesmente se fantasiam de mulher para ter as vantagens que as mulheres têm, tá? Isso tem um depoimento, claro. Vocês não vão achar isso em site brasileiro, tá? Vocês vão no Google e procuram sites internacionais que, pesquisando fora do Brasil, vocês vão ter um material um pouco mais amplo. No Brasil, dificilmente alguém vai publicar sobre isso. Mas há depoimentos de homens assumindo que transicionam para ter os benefícios do sexo feminino. Tem um caso, inclusive, né, que está ficando bem conhecido, de um homem que ele sofria rejeição das mulheres, transicionou para o sexo feminino para tentar ficar com lésbicas. Agora, olha que absurdo, as lésbicas vão ter que ficar com alguém que tem um órgão sexual masculino, porque isso não é transfobia. Né? Daqui a pouco a gente está chegando nesse ponto. Tá? E onde eu quero chegar? Esse Liam Thomas, ele foi atleta de natação, vivia perdendo, aí ele se afastou por 1 ano, voltou como mulher e bateu o recorde feminino. Isso foi um caso tão descarado de que foi feito para trapacear que a FINA, que é a Federação Internacional de Natação, proibiu que quem nasceu homem competisse contra a mulher. Estão estudando criar uma terceira categoria, tá? De tão descarado que ficou, porque ali não era inclusão, ali era trapaça, quer dizer, nunca é inclusão desse jeito, né? Inclusão é criar uma terceira categoria. Tanto que a Maratona de Nova York acabou de criar uma terceira categoria, saiu essa notícia agora, no final do ano passado. O rugby também já fala em criar uma terceira categoria. Então, tá tendo aí, finalmente, uma reviravolta, né? Porque são casos muito descarados de trapaças. Tem até um PL que você falou, deixa eu ver se eu acerto o número aqui. É do Altair Moraes, é isso? 346. Isso, exatamente. Então, no Brasil, há sim legisladores lutando que para as mulheres tenham dignidade, tenham segurança no banheiro feminino, no esporte feminino, no presídio feminino, porque já estão acontecendo abusos. O pessoal fala, não, caso isolado, tal. Não, isso está acontecendo em todo mundo e está crescendo. Caso isolado, número o quê? 89. É o que acontece. Por exemplo, eu vejo muita gente, né, que é ativista antipedofilia, né? Então, gente, olha só, claro, estou falando aqui antes que te enfiem palavras na minha boca, não estou dizendo aqui que homens que se declaram mulheres são necessariamente pedófilos, ou vice-versa, não estou falando isso. Mas pensem, gente, olha só, se um pedófilo quiser ter acesso a bebês,
As penitenciárias femininas são as presas e os seus bebês, né? Até uma certa idade, os bebês... Gente, o cara vai ter acesso a mulheres e seus bebês num lugar que eles não podem fugir. Não podem fugir. Se um pedófilo heterossexual quiser ter acesso aos corpos de meninas, tá aí banheiro, vestiário de clube, entendeu? Então, assim, vários, assim, trocador de loja, né? Enfim, os trocadores de loja, assim. Então, assim, infelizmente, as pessoas que legitimam o transgenerismo estão tornando a vida de predadores sexuais, não só pedófilos, mas também estupradores adultos, mais fácil. Eu sei que não é a intenção de vocês que apoiam isso, vocês acham que são pessoas bondosas e tal, mas isso é uma coisa que vocês estão facilitando. Vocês estão facilitando a vida de um cara como o William Thomas, entendeu? Assim, aliás, você soube que ele expôs para as atletas no vestiário? Você soube sim, disso? Eu vi um depoimento de uma menina que ele entra no vestiário com elas, fica nu e fica com o seu órgão sexual masculino exposto, né? E parece que ele diz que sente um pouco de atração para as mulheres. Pô, então o cara, além de trapaceiro, é um trans lésbico agora. Então, como tu falou, isso abre precedente para muito predador sexual, pedófilo, estuprador. Tá muito fácil, porque basta a pessoa se declarar, não tem qualquer teste, qualquer entrevista, qualquer exame psicológico. Não, a pessoa se declara, sai usando banheiro, sai competindo no esporte feminino. É que nem o caso que eu falei. Um estuprador, ele foi preso, aí o advogado aproveitou essa tendência, essa moda, declarou que o cliente dele era mulher, para ele ser preso no presídio feminino. Ou seja, olha que loucura, botar um estuprador no presídio feminino. É como jogar a raposa no galinheiro. Gente, tem vários casos lá fora. Rapidinho, gente, tem vários casos lá fora. Tem vários sites gringos. Quem assina o nosso site, a gente está sempre fazendo referência a site. Porque a imprensa brasileira, e boa parte da mundial, é totalmente vendida, esse lobby, né? Então, assim, manipula as pessoas, a imprensa super manipula as pessoas, entendeu? Para acreditar que isso não existe, ou que é muito raro, ou que é raríssimo, ou que é invenção, ou que é fake news, né? Porque agora virou tudo isso, fake news, fake news. Banheiro, será? Não, banheiro com gênio é fake news. Tudo é fake news, né? Tipo assim, né? Assim, eu, inclusive, eu fiz um texto lá no site, né? Quando começaram a dizer, no ano passado, né? Estão inventando a fake news do banheiro. Pera lá. Eu parei tudo que eu estava fazendo para fazer um texto lá para o site, assim, fake news, interrogação, e provando que é claro que a destruição dos espaços separados por sexo, seja banheiro, seja esporte, seja vestiário, entendeu? Não é uma fake news, antes fosse, tá? Infelizmente, é uma triste realidade que a gente está vivendo, né? Tem algum assunto que você queira falar, algo que você queira colocar, que você de repente alguma dessas informações que você recolheu, que você acha importante registrar aqui numa live sobre espaços, esportes separados por sexo? Um dos argumentos transativistas é que é justo porque o Comitê Olímpico permite. E eles argumentaram que os trans não tiram lugar das mulheres porque apenas 6 transexuais participaram das Olimpíadas. E assim, para mim não é um número pequeno. Se tirou o lugar de uma mulher que seja, já está sendo ultrapassa. Por exemplo, o Lauro Hubbard, que competiu no levantamento de peso. O que aconteceu? As pessoas falam, não, o Lauro Hubbard perdeu, então homem e mulher é igual. Não, ele não perdeu por falta de força. Muito pelo contrário. Ele quis levantar mais peso que as mulheres na demonstração de força, botou 125 quilos na barra, só que ele pegou peso demais para querer se sobressair e se desequilibrou. Com isso, ele perdeu pontos e foi desclassificado. Então, foi o erro técnico, porque em força ele estava muito acima, né? E mesmo que ele tenha perdido, ele tirou o lugar de uma compatriota, né, da Nova Zelândia, de viver seu sonho olímpico.
Imagina só a mulher. Pô, ela passa pela menstruação, cólica, às vezes tem que ser preconceito da própria família para poder ser atleta, às vezes engravida, fica afastada e depois tem que voltar a retomar os treinos. E ela finalmente chega perto de realizar o sonho de estar na Olimpíada e coloca esse brutamonte, esse urso lá, o Robert lá no caminho dela, e ela fica de fora, sabe? É uma trapaça gigantesca, né? E agora, claro, o Aliás, Comitê Olímpico... falar um negócio sobre esse Laura Roberts, gente. Esse cara é de uma família bilionária, sim, tá? Na Nova Zelândia. Ele é muito rico. Essa moça é uma moça que é sobrevivente de violência doméstica, né? E ela é uma mulher indígena, né? Na verdade, assim, lá eles têm um outro nome, né? Que é Maori, pelo que eu me lembro, né? Enfim, ela é uma jovem não branca, né? Ou seja, agora é muito interessante, né? Porque, teoricamente, as pessoas que defendem o transativismo, elas costumam se colocar como antirracistas. Nós estamos ao lado das mulheres negras, estamos ao lado das mulheres indígenas, mas só, né, até a página 2, porque na hora de defender essa mulher indígena, né, e pobre e vítima de violência doméstica, eu não vi uma ONG internacional, ou movimento negro, ou movimento de pessoas indígenas, ninguém levantou a voz. Essa jovem lésbica que foi atacada na UNB, né, por causa do negócio do banheiro, lembra que ficou famosa aquela frase, nada me impede de meter a mão na tua cara? Uma jovem lésbica e negra. Cadê o movimento negro tomando partido dessa jovem da UNB, né? Ou seja, a grande verdade é que, agora falando da minha vivência, né? Enfim, nós, mulheres negras, estamos sendo usadas, entendeu? Para legitimar essa psicodelia, né? Então, assim, a gente é muito valorizada enquanto a gente está mentindo que homens são mulheres, enquanto a gente está aderindo ou fingindo que está aderindo a essa loucura trans, né? Aí sim, você pode ser chamada para eventos, ou para isso, que fulano. Agora, a partir do momento em que você questiona isso, você vira uma para aí, pronto, ninguém liga, né, para você, e essa é a grande verdade, né?